E ali que foi onde me deu um start. Quando eu me formei e eu vi e falei, então eu preciso entender que eu sou advogada sim e eu tenho uma empresa, não só um escritório. E aí uma menina, na cabeça deles, né, de 26, acho que eu tinha 26 anos mais ou menos, chegando para falar sobre negócios, então eu tive que enfrentar também aquela pergunta, você tá querendo me ensinar? Empreender é muito solitário, porque ainda que você tenha um monte de funcionário, colaborador, ninguém nunca vai entender o seu papel dentro ali, porque é só você que entende, sentindo na pele a responsabilidade que você tem em relação a todo mundo. Hoje estou aqui com a Letícia Freitas, fundadora da Ouse Empreender, Ouse Wine e Freitas e Costa Soluções Empresariais. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast aqui do B2, Letícia Freitas. Obrigada, agradeço o convite, hein? Vamos conversar bastante hoje, falar de negócio, network, é uma coisa que eu gosto muito. Muito bem. Letícia, eu sempre gosto de começar o podcast perguntando para todo mundo que inicia comigo, que é uma iniciativa do Clube B2, né? Então, o que tem sido o Clube B2 para você? Principalmente você que já teve experiência aí em outros grupos de network aí, o que você me fala da sua experiência em relação a ele? Bom, o clube está sendo bem legal, porque está sendo alguns desafios diferentes, porque a gente acaba tendo essa parte de estudar, de se qualificar melhor. Né? Por exemplo, a dinâmica que a gente fez hoje foi uma dinâmica muito rica, que me ajudou a abrir muito a cabeça na parte de vendas, né, dentro do meu próprio negócio, de algumas coisas que às vezes a gente não consegue ver ali. Então eu acho muito legal essa parte, a questão das pessoas se ajudarem muito, né? Essa dinâmica do companheirismo que o grupo tem ali, da força que tem, isso aí pra mim é uma coisa que não tem preço. Muito bom. E falando um pouquinho sobre me conta um pouco da tua história, como que você começou, eu vi que você começou a trabalhar desde os 16 anos de idade, é isso? Com a sua tia, é isso? Isso. Conta um pouquinho sobre a história, quero te ouvir aí. Certo. Eu costumo dizer que eu sou empreendedora nata, porque desde os 16 anos eu já comecei a empreender sem saber que eu estava empreendendo. Porque eu sempre fui boa em vendas. Isso é um fato. Eu sempre fui muito comunicativa, sou muito dinâmica, converso muito bem. E aí minha tia falava pra mim assim, né, lá com 16 anos, você não quer me ajudar a vender lingerie, vender bijuteria, essas coisas? Eu pegava, vendia pra ela tudo. Eu nem lembro como era o pagamento, pra você ter uma ideia. Porque naquela época a gente sabia, de forma intuitiva, pelo perfil vender. Aquilo já era um começo do empreendedorismo, mas eu não sabia ainda. E, porém, eu não sabia realmente, né, o que a gente vai aprendendo depois é como é ser empresário. Como a gente vende, como a gente lucra e tudo mais. Então, eu nem lembro como que ela me pagava. Acho que ela me pagava devia me dar algumas lingeries, devia me dar alguns acessórios e era isso. E aí, eu só tive um emprego CLT, né, de 1 ano e meio na vida. Então, faz mais de 10 anos aí que eu tô no mundo do empreendedorismo. Aí já tive vários negócios diversos, entre sociedade de advogados, escritório sozinho, projetos, né, de empreendedorismo feminino com outras pessoas, em parceria, em sociedade, até que depois eu peguei e consegui linkar, né, hoje as 3 empresas que você falou, que são as empresas que estão ativas hoje, que eu venho trabalhando com isso hoje. Muito bom. E me fala uma coisa, eu vejo que você tem muito esse lado de empreendedorismo ligado à mulher, né? Eu vejo que você está sempre falando sobre isso, participa de alguns movimentos que nem existe o Café é Negócio, né, que você está lá também, sim, que sim. acho que é uma iniciativa muito legal das mulheres ali se juntarem, falarem sobre empreendedorismo. Mas me fala um pouquinho sobre isso, porque eu imagino que no corporativismo, hoje acho que um pouco menos, mas ainda existem os desafios, talvez alguns certos preconceitos, mas eu queria entender de você como que é isso, qual é a tua visão em relação a essa parte do empreendedorismo e as mulheres fazendo isso, empreendendo. Certo. Foi muito intuitivo da minha parte também, sei lá, por ser mulher deve ter uma facilidade da gente se comunicar em relação a isso, mas eu acabei levantando algumas bandeiras na parte do empreendedorismo feminino, porque eu também passei por alguns desafios sendo mulher. Então esses desafios me fizeram trazer um pouco mais focar um pouco mais pela Ouse Empreender, principalmente, no empreendedorismo feminino. Geralmente, meu perfil de cliente ali é mulher, minha comunicação é feminina, eu converso já falando, né, chamo o pessoal de patroas e tudo mais, pelos desafios que eu vivi e porque eu entendo que
pela minha história também, né, de ter a minha mãe, ela acabou sendo um pouco mais dependente, mesmo sendo nova e tudo mais, meu pai acabou me teve muito nova e acabou prejudicando a escola dela, e ela não se viu outras formas de se encaixar ali para estudar e construir a própria história dela. E aí, dessa forma, eu quis ser totalmente oposto nessa parte de construir a minha história. E focar em dar esse poder, essa força para a mulher, porque a gente sabe na sociedade que a gente enfrenta vários problemas, né? Principalmente para quem é mãe, né? Não é o meu caso, mas você casado, tem filho e tudo, a mulher ela acaba abdicando muito mais das coisas quando ela é mãe ou por ela ser mulher, por tarefas que agregam, porque ainda que a mulher empreende, ela tem coisas que ela agrega que o homem normalmente não vai agregar. Então é mais difícil, a gente tem uma exaustão diferente, né? Pelos ciclos também, a mulher passa por diversas questões ali emocionais que o homem não vai ter durante 30 dias e a mulher vai ter. Então é muito desafiador tudo isso. E eu passei alguns desafios sendo mulher e nova, porque eu comecei muito nova, principalmente dentro das organizações de network, e eu fui muito julgada por ser nova. Então as pessoas me chamavam de estagiária quando eu comecei a advogar. As pessoas me chamavam de secretária do meu avô. Meu avô, ele tem, sei lá, quase 50 anos de diferença de mim. Então, e eu fui começar a trabalhar com ele, e aí as pessoas olhavam para mim e falavam assim, sua secretária, tudo. E em audiências também, eu também sofri muito, né, nessa parte, porque a maioria ainda, hoje está um pouco melhor, porque hoje mais se forma advogado do que qualquer outra faculdade do mundo, né? Mas sempre foi visto como uma faculdade mais masculina, né? Então você fala advogado, pensa no advogado homem, um pouco mais velho, tal, chegando ali de terno. E aí chegava uma menininha nova, porque eu me formei, eu tinha 22 anos. Chegava uma menininha nova, e eu já tinha passado na OAB logo de primeira na própria faculdade, né? Dentro do primeiro semestre do último ano ali, né? Seria, acho que 9º semestre, né? Eu já tinha passado na OAB, então eu terminei a faculdade assim, tranquila, com algumas questões emocionais, que a gente pensa que advogar é igual Suits, né? A gente pensa que vai ser aquela vida linda, maravilhosa, sabe? Escritório em Manhattan, com aquela vista maravilhosa, né? Que você vai ganhar muito dinheiro. Aí depois, quando você vem para a realidade da vida empresarial, ali você enxerga como que funciona a dinâmica de ser empresário. Que independente de qualquer área que você se forma, psicólogo, médico, independente de qualquer coisa, você tem que olhar para o seu negócio como empresa. E ali que foi onde me deu um start. Quando eu me formei e eu vi e falei, então eu preciso entender que eu sou advogada sim e eu tenho uma empresa, não só um escritório. E aí eu comecei a trabalhar mais com isso. Acabei atraindo um público mais feminino, as mulheres se conectavam melhor comigo, comecei a levantar algumas bandeiras também, e aí foi onde a gente trouxe mais essa parte do empreendedorismo, né? Juntei aos desafios, né? Como eu estava falando, de ter sido muito julgada, de ter sido humilhada, às vezes, até em fórum, por causa de advogado. E eu aprendi a me posicionar também, porque eu tive que aprender o seguinte, bom, eu tenho cara de nova, mas não vou mudar isso. Eu tenho que tentar melhorar o que eu consigo. Então, vou colocar algumas roupas mais escuras, me posicionar melhor, para que as pessoas me respeitem dentro de uma audiência. Porque eu preparava a audiência. Eu dava para perceber que eu estava muito mais preparada do que o outro advogado que era mais velho e experiente. Porque eu estava ali, eu estudava, eu preparava as testemunhas, eu colocava uma energia diferente ali e chegava ali, a pessoa, por ser mais velha, às vezes homem, queria engrossar a voz, queria tentar fazer alguma coisa para dar uma assustada. E aí eu comecei a me posicionar e falei, não, calma aí, aqui não vai ser assim, né? E depois passei isso também dentro da organização, quando eu entrei, né, de network, foi onde a gente se conheceu, porque imagina que eu aceitei um desafio. Eu aceitei um desafio de vir para uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Sei lá, faz 6, 7 anos, mais ou menos, para mais, né? 8 anos, faz 8 anos que eu entrei dentro do network. Há 8 anos atrás, network não era falado como era hoje. Hoje todo mundo sabe que é network, hoje é moda falar de network. Lá atrás era uma coisa nova. O pessoal usava outras redes de captação de cliente, né? Não tinha nem o marketing que a gente vê hoje. Então era tudo muito novo. E aí dessa forma eu vim aceitar o desafio por ter um perfil comunicativo. Então me convidaram e falaram assim, gostei de você, o seu perfil é legal, você é comunicativa, quer começar a me ajudar nessa parte? Aí eu falei, mas eu nunca fiz isso. Só que eu gosto de desafios, então eu falei, não, eu vou, sempre fui de meter a cara mesmo, sair, tive aqui para São Paulo, fiquei um tempo lá, fiz cursos, treinamento, tudo, e nunca tive medo de fazer isso.
E aí também enfrentei algumas situações ali também, por ser mulher nova. Pensa que eu cheguei a gerir ali, formar um grupo de 86 empresários no total. Desses 86, no máximo 6 eram mulheres, o resto era tudo homem. E tinha gente ali que estava numa terceira geração já da família. Então um pessoal mais velho, com uma dinâmica diferente, uma experiência diferente, responsabilidade diferente. E aí uma menina na cabeça deles, né? De 26, acho que eu tinha 26 anos mais ou menos, chegando para falar sobre negócios. Então eu tive que enfrentar também aquela pergunta: você tá querendo me ensinar a fazer o meu negócio? Entende? Então, tipo, eu enfrentei esses desafios, mas hoje eu vejo que foi muito importante. Naquele momento, às vezes a gente sofre, a gente não sabe lidar muito bem com as coisas, né? Sim. Mas como eu sempre gostei e fui muito movida a desafios, eu ia lá, engolia o choro e vamos que vamos, entendeu? Vamos resolver e vamos aprender. E eu sempre fui muito interessada, então eu perguntava para as pessoas: como que funciona dentro da sua empresa quando você tem esse problema? Como que funciona dentro da sua empresa quando acontece dessa forma? Já estava projetando também problemas que eu teria futuro dentro dos meus negócios e aproveitando o máximo possível da experiência das pessoas que tinham ali. Então eu sempre fui realmente meio que nessa parte meio mexida mesmo. Uhum. E me fala uma coisa, em 2020 você fundou o Ousa Empreender. Isso. Qual foi o grande propósito, por que você fundou? O que é Ousa Empreender? Explica pra gente o que é esse projeto. Certo, vamos lá. 2019, foi a transição lá entre 2019 para 2020, a pandemia. Eu tinha lá meu escritório, tinha uma sociedade de advogados, né? Eu e uma outra Letícia, né? Aí o pessoal até brincava, falava que ia ser Letícia's Advocacia, porque depois veio uma estagiária trabalhar com a gente, chamava Letícia também, então ficou 3 Letícias. E aí a gente tinha uma sociedade de advogados, tudo bonitinho, e a gente atendia empresas, né, na parte de gestão jurídica. Empresas da região, São João, Mogi, Campinas, enfim, uma região, pegava toda essa região da rota aqui. E aí com a pandemia os clientes foram embora, né, porque uma coisa que era para se durar um mês, durou mais de 2 anos. Então a gente tinha alguns contratos, o pessoal começou a fechar os contratos, não renovavam mais os contratos. E aí a minha ex-sócia também, ela não quis mais trabalhar com a área, ela quis mudar, quis ir para um nicho diferente que ela trabalha hoje, na advocacia. E eu aproveitei o gancho da coragem dela, porque eu acho que eu queria fazer isso, mas não tinha coragem de fazer. E já aproveitei e emendei e quis mudar, fazer uma transição de carreira também. Isso tudo porque, quando eu estava advogando, eu pegava muito trabalhos ali dentro, internos, que eram financeiros, por exemplo. Então, a empresa ela me ligava e quando eu estava fazendo uma gestão financeira, sendo que eu estava fechando com gestão jurídica. Então, eu estava trabalhando totalmente numa parte de gerencial ali do negócio já, do que na parte jurídica. E era a parte que eu mais gostava, que eu amava, meus olhos brilhavam, só que eu tinha uma crença muito grande de que eu só iria conseguir trabalhar com gestão se um dia eu fosse gestora de alguma empresa. Entendeu? Eu não achava que eu tinha essa capacidade de fazer isso sozinha, por experiência, por ser nova, mas mesmo assim ter vivido bastante coisa, ter me colocado nos lugares certos, nos mercados certos. E aí então eu demorei um tempo para conseguir amadurecer essa ideia. Aí chegou a pandemia, tudo. O que sobrou? Digital, que era outra crença que eu tinha. E eu e a Letícia, a gente brigava muito em relação a isso, porque ela já fazia um trabalho no digital. Ela já divulgava as redes sociais e tal, e a gente brigava porque eu falava: não, a gente tem que atender o cliente. O principal é isso. Se der tempo, você posta na internet. E aí paguei a língua, porque daí chegou a pandemia e eu tive que aprender a mexer com o digital. E aí acabou surgindo a Ousa Empreender. E aí foi muito por causa de eu ter feito essa transição de carreira que eu usei essa palavra ousar. Porque, né, eu já estava, né, foi de 29 para 30 anos, eu decidi fazer essa transição, fui muito julgada, né? Minha família, todo mundo, mas por que você vai deixar de ser advogada? É tão bonito ser advogada, ser sempre de terninho e sapato de salto. Mas ninguém vê os desafios que a gente passa, como eu falei, né? Os problemas Sim. que eu tive, as situações que eu vivenciei dentro de um fórum. O pessoal só vê a parte bonita que tem ali. E eu já não estava mais tão feliz com essa área. Então, eu falei, não, eu vou fazer isso mesmo. Então, aí surgiu o Ousa Empreender, né? A parte de eu ousar realmente, trabalhar com a parte de empreendedorismo, eu juntei, como eu venho, né? A palavra ousar, de ser mais ousada, de for lá, fiz transição de carreira e não tenho medo de mudar, seja o que for dentro da minha vida, tempo, idade, tô sempre ali, entendeu? Nessa mudança, sem medo. E aí juntei o empreender porque eu acabo ajudando outras pessoas
a estruturarem os negócios delas, a empreender dentro do negócio delas. E aí surgiu a Ouse Empreender, vim pro digital, comecei a fazer um trabalho ali, comecei a fazer mentoria, comecei a fazer consultoria, comecei a atender pessoas, atendi pessoas de Brasília, de Curitiba, de vários estados diferentes do Brasil, e foi muito legal, aprendi muito, fui fazer bastante curso, treinamento, tudo que a gente teve mais facilidade com o digital, e aí foi aonde nasceu a Ouse, né, e hoje a gente tem lá a dinâmica, né, das patroas, a gente fala com o pessoal patroasado, né, no nosso momento patroa, que é poder, de repente, ir para academia num horário diferente. Então, eu vim trazendo esse movimento, vim fazendo toda essa parte, de uma certa forma foi unido à pandemia, a coragem da minha ex-sócia de não querer mais, eu assumi que eu também não queria mais, e aí passei para frente, e aí a gente nasceu a Ouse Empreender. Legal. E é focado em mulheres mesmo, esse é o propósito. Isso, a Ouse Empreender, a minha comunicação lá, ela é para mulher. Eu atendo as pessoas ali hoje num formato de consultoria, né, empresarial, voltado para a estrutura do negócio daquela pessoa, né, desde a formação ali de repente, um projeto que a pessoa tem de querer empreender em algo. Então, eu quero abrir um negócio, mas ela já sabe o que ela quer. Tipo, eu quero abrir uma coisa na parte de cosmético. Quero abrir uma empresa na parte de artesanato. Ela já tem o que ela quer, só que ela não sabe como que ela começa. O zero, né, o D1, que é sempre o mais difícil para quem nunca empreendeu na vida. Como eu tive vários negócios, então eu já tive a experiência de abrir e fechar várias vezes, a ponto de conseguir entender uma dinâmica que funcionava para um negócio ter estrutura. Né? Aí juntei isso com o meu conhecimento financeiro e faço esse trabalho lá hoje. Então, junta essa parte na Ouse Empreender da consultoria realmente, de pegar um projeto, uma ideia ou uma empresa que já existe e que a pessoa sabe que está faltando alguma coisa ali. Tipo, eu não construí minha estrutura direito, eu não tive essa visão tão ampla de como eu poderia crescer meu negócio, eu não tenho muita essa experiência, esse conhecimento. Como a gente fala lá no clube, você sempre reforça isso nas reuniões. Empreender é muito solitário, muito solitário. Porque ainda que você tenha um monte de funcionário, colaborador, ninguém nunca vai entender o seu papel dentro ali. Porque é só você que entende, sentindo na pele a responsabilidade que você tem em relação a todo mundo. E ter que arcar com tudo, e ter que gerenciar, né? E cada vez que a gente cresce, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, cada passo que a gente dá na vida, a gente vai lidar com outros problemas. Quanto mais você ganha dinheiro, mais você vai ter trabalho. Não é como as pessoas pensam, né? Elas olham de fora e falam, dono da Magazine Luiza, tá feito na vida. Porque, né, não tem problema, tá milionário e tal. Quanto que aquela pessoa lida com um monte de coisa ali? Então, eu venho trazendo isso hoje, sabe? Eu venho sendo um apoio realmente, a direção, dando a mão ali para as pessoas, né, para as mulheres que estão empreendendo sozinha, que elas sabem como é difícil, e tentando trazer o quanto eu já vivenciei isso, essa experiência, e fazendo essa troca ali, para ter essa contribuição, para ser menos sofrido, porque na minha vez ninguém me falou, ninguém me ajudou, eu fui sozinha mesmo. Não, legal. E aí, de 21, você fundou a Ouse Wine. Aí foi o seguinte, né? Aguaí, uma cidade pequena, só tem vinho no supermercado. Então, eu fui meio que pioneira, numa ideia de que eu sempre gostei de vinho, viajava bastante, né? Já fui viajar para fora do país algumas vezes. E aí, eu sempre gostava de ir nas vinícolas, gostava de conhecer, gostava de entender. Eu sou realmente uma entusiasta, não sou formada, não sou enóloga, nem sommelier, mas eu gosto do vinho. E aí eu comecei, né, a minha dificuldade de fazer um negócio só por fazer, eu acabei fazendo o hobby virar um dinheiro. E aí surgiu a Ouse Wine. E aí ali a gente trouxe uma essência de vinhos com um propósito da pessoa se sentir merecedor e tomar num dia normal. E não só na formatura do meu filho, ou então na minha formatura, ou então só no ano novo eu vou abrir uma garrafa de espumante. Sabe, a gente se sentir merecedor e ter o nosso momento, né? Que a gente criou lá a hashtag do Momento Ouse. E hoje a gente vê o movimento, as pessoas às vezes compram, vai lá e fala, tô tendo meu Momento Ouse aqui, entende? Então a gente trouxe isso aí pra Ouse Wine. E o diferencial dali é que os vinhos, eles não são vinhos de mercado, né? São vinhos artesanais, alguns importados, e que não tem concorrência com o supermercado. Então a gente trabalha muito essa parte da exclusividade, traz vários rótulos diferentes, de países diferentes, mas para não ter essa competição com o supermercado, sabe? E a gente traz essa curadoria também, para entender, que não é democrático, igual cerveja. Então, tem toda uma curadoria por trás, para entender o que você quer, vai dar de presente,
vou beber num dia normal aqui, na minha casa, entendeu? Para tentar ajudar e começar a abrir um pouco mais esse campo. Muito bom. E aí, em 23, você fundou a Freitas e Costa Soluções Empresariais. Qual que é a diferença do Ouse Empreender? Qual que foi a sacada, no caso ali, em relação a esse negócio? Certo. A Freitas e Costa, ela nasceu mais porque eu senti que o mercado, principalmente hoje em dia, a gente tem uma dinâmica no mercado muito de que as pessoas, elas ensinam algo o tempo inteiro. Então, a gente tem 3 tipos de trabalho, né? O trabalho em que você ensina para a pessoa fazer, e a pessoa faz sozinha. O que você faz junto e o que você faz sozinho, né? Então, você vai ter a pessoa ali fazendo aquilo ali para você. E eu senti que em muitos mercados, o do marketing é um que eu acho que você também deve ter sentido isso. As pessoas, elas estão carentes de profissionais que fazem o trabalho. Porque hoje todo mundo quer só ensinar, através de uma mentoria, de um curso, né? Principalmente com as redes sociais, todo mundo ficou meio deslumbrado ali com conteúdo de, eu vou vender, sabe aquele trabalho de eu vou trabalhar viajando? Sim. Não é 100% daquele jeito, né? A gente sabe. Então, as pessoas, elas criaram tudo e todo mundo quis vender algum curso, todo mundo quis virar um arroba, né? Eu falo que é um arroba no Instagram. Quero criar um curso para vender alguma coisa para alguém, e aí, porque eu acho que daí eu vou ter liberdade de poder viajar ao mundo, trabalhar lá pelo computador e tal. E aí, acabou que esse outro deu um desequilíbrio no mercado. Essa foi a minha percepção, posso estar errada, né? E é uma divisão aí de percepção. Deu um pouco de desequilíbrio no mercado porque as pessoas começaram a procurar profissionais porque a pessoa quer delegar trabalho. Ela não quer fazer. Nem tudo eu quero aprender a fazer. Nem tudo eu quero alguém que me ensine sobre finanças, alguém que me ensine sobre o marketing. Eu quero, às vezes, um profissional que faça. Eu quero terceirizar para que eu fique dentro da minha função de empresária, de gestora do meu negócio, dentro da parte estratégica, da parte de crescimento, que é o que deveria ser a função, né, empresária nossa, né, o nosso cargo ali dentro da nossa empresa. É esse cargo, gerenciar, crescer, pensar no crescimento, e o resto a gente delega. E aí eu senti muito essa falta do mercado, principalmente na questão financeira. Conversando com alguns amigos, com alguns parceiros, nessa parte da contabilidade também, eu identifiquei que as empresas, elas... E não só lá, né, não só com esses contatos, mas o tempo que eu atendi a Ouse Empreender, eu via problemas similares. E 2 deles eram os principais. Financeiro, em primeiro lugar, sempre. Quase todas as empresas não tinham financeiro redondinho, bonitinho, cara crachá ali. E vendas, que seria o outro. E aí, como eu tenho muita essa habilidade de financeiro, eu sempre trabalhava, montava as planilhas, fazia tudo isso. E eu comecei a perceber que as empresas queriam alguém que fazia. Não queria aprender mais. Tava de saco cheio de aprender, sabe? Tipo, você ensinava... A pessoa, sim, mas eu não tenho tempo, eu preciso fazer, mas eu não tenho. E aí eu comecei a ver que estava crescendo muito essa parte da falta da terceirização do financeiro. E aí eu trouxe a Freitas e Costas, porque ali é um perfil que abrange empresas no geral, um mundo corporativo um pouquinho diferente da Ouse, porque a Ouse é uma mulher, né? O perfil a minha persona ali é uma mulher autônoma, profissional liberal, que é eu presa, que ela tá ali querendo estruturar o negócio dela, sabe? Começar ali pequenininho, ou que ela tá ali ainda equilibrando a empresa dela. Agora, já na Freitas, não. Já são empresas que já têm um know-how, já estão em movimento, e elas sentem que se elas terceirizassem o financeiro delas, facilitaria para elas em 2 coisas. No tempo, porque tem que gerenciar quando você tem um funcionário. Quanto mais funcionário, mais gerência, mais gestão. E o dinheiro, porque também funcionário é um custo, né? Então, você contratar um funcionário ali na parte da terceirização, contratar ele, pagar os impostos dele, pagar o piso salarial dele, o valor também vai ser muito maior. Então, aí a gente trouxe isso. Então, nesse perfil da Freitas e Costa, a gente atende empresa no geral. A gente atende o mundo corporativo, né? Trabalhando nessa parte, tanto de organizar o financeiro, né? Dando uma gestão ali, quanto fazer o trabalho. Então, entra dentro daquela terceira da parte, né? Eu faço para você, você não precisa fazer. A gente organiza, deixa tudo bonitinho junto, para ter os números claros, depois eu faço para você. Então, essa é a diferença das 2 empresas. Tá, e aí na parte da financeira, então, meio que você une um pouco você executa o trabalho, né, fazendo a terceirização ali, e além disso também você dá uma orientação, né, o caminho é esse, vai por aqui e tal, porque não só simplesmente fazer ali o pagamento de conta, pagamento de recebimento, conta para receber, mas também ajudar nessa parte de análise de fluxo de caixa, essas coisas. Então você entra, pelo que eu digo, um pouco nessa questão
que é um pouco mais consultiva também, orientando o cliente ali, correto? Exatamente, porque o que acontece, né? Muitas empresas, elas já não têm isso. Então, a operação já está funcionando da forma que tem. Então, muitas vezes a pessoa não para ali para Analisar os números, né? organizar a casa. Não vai organizar a casa, entendeu? E aí não adianta também ela terceirizar o financeiro dela achando que vai ter uma solução do jeito que tá, porque já vai estar afetado, sabe? Já vai estar a erva daninha do negócio, já tá errado, já tá funcionando errado. Você já tá bagunçado. Então a gente vem primeiro e estrutura aquela parte, organiza a casa primeiro. E para isso eu preciso que a pessoa que tá ali trabalhando, né, seja o sócio, o gestor, quem for a pessoa que vai ficar responsável por isso, ela tem que ter consciência sobre a importância daquilo, das separações de conta, certinho, como que dá para fazer tudo isso de uma forma que fique mais fácil, descomplicado. Então a gente vem primeiro e ajusta, faz essa parte na consultoria. E agora também tem muitas pessoas que estão procurando para quê? A pessoa, eu vejo assim, né, uma objeção nessa parte da terceirização, porque a pessoa ela pensa assim, eu vou tirar o meu financeiro daqui para terceirizar para outro, e aí entra a questão do tabu, é dinheiro, é conta bancária e tudo mais, né? Apesar que quando você libera o acesso para que a minha empresa faça, eu não consigo ter acesso a nada. Eu só consigo ter a visualização das movimentações bancárias. Eu não vou ter o acesso a transferir um Pix ou receber alguma coisa na conta. Não consigo mexer na movimentação. É só aquela lupeta de visualização. Mas mesmo assim, né, a gente sabe quanto que é desafiador a questão do dinheiro, né? O tema do dinheiro sempre foi desafiador. Eu lembro que eu tentei montar em Aguaí uma época um grupo de empresários, acho que eu até cheguei a te contar isso, né? E eu enfrentei diversas objeções. A principal era falar de dinheiro. A hora que você perguntava para a pessoa assim, você pode, por favor, me falar, né, qual o valor que... Eu vou agradecer, né, o negócio fechado ali. A pessoa não queria falar de dinheiro porque falava que, não vou falar isso não, porque vão achar que eu tô rico. Como se ser rico fosse ruim. É como se a prosperidade fosse algo ruim, né? E aí você já vê que é uma questão cultural, emocional, da sociedade ali, dinâmica da mente da pessoa mesmo. Então a gente vem para esse patamar, a gente já tem essa objeção por causa de ser dinheiro, por causa de ser empresa, e a gente começou a enfrentar um pouco essa dificuldade de ver as pessoas querendo realmente passar, né, ali para você fazer. Então muito tem a procura também da pessoa em querer treinar. Quero só uma consultoria, quero só organizar aqui meu financeiro primeiro, aí você treina o meu financeiro, depois só vem analisando aqui. Então a gente começou a implementar isso agora que a gente sentiu que o mercado estava precisando. Entendi. Então Perfeito. tem as duas possibilidades. E falando do futuro, né, quais são os próximos projetos, passos? O que a Letícia Freitas, empreendedora, tem 3 negócios aí. O que você tem visão de futuro aí? Qual que é o que você almeja, ideias? Quais os próximos planos aí? Para começar, eu já decidi, né, eu vou dar uma pausa um pouco na Use Wine. Eu vou com ela até agora em janeiro, porque eu gosto muito, é o que eu falei, foi um hobby que virou dinheiro, só que é um hobby que para você crescer, você precisa ter logística, você precisa expandir um pouco mais. E hoje minha cabeça está muito focada na parte das outras 2 empresas, que é a prestação de serviço, que se encaixa mais em mim, até por questão de mudanças mesmo, né? Eu tô querendo passar um tempo também, quero começar a vir trazer algumas empresas de São Paulo, e aí ter um produto, ter uma sede ali, né, um estoque, tudo, isso me limita um pouquinho e eu não tô conseguindo fazer exatamente o que eu queria, né? Então aí falei, vou dar uma pausa, vou deixar ela ali um tempo, sabe, na gaveta, quem sabe futuramente, né, eu retomo isso daí. E eu vou continuar focando nas 2 empresas, né, quero realmente focar, e é o que eu entrei dentro do clube exatamente para expandir a parte da Freitas e Costa, né, das soluções empresariais, para que eu consiga trazer mais esse trabalho financeiro, essa consciência para as empresas, e que eles terceirizem também essa parte e diminuem os problemas que eles têm interno ali. Então, meu foco realmente agora é expandir isso, crescer, atender a região, pegar mais empresas. São Paulo também, né, trazer um pouco essa vivência, né, talvez eu passar algum tempinho ali, uma vez, alguns dias dos meses, eu quero estar ali naquele ambiente, estar num ambiente onde as pessoas têm um pensamento diferente. Sim. Eu sempre quis isso, então agora eu quero aproveitar esse momento, sentir muito essa vontade, né, de estar ali em algumas vezes, né, no mês, num ambiente, nos lugares certos, né, sentando nas mesas certas ali já, para ter um up a mais ali dentro do meu negócio. Legal. Para poder entrar em contato com você, quais são os canais aí para poder falar contigo, onde as pessoas te encontram,
Certo. Os arrobas aí, né? Os arrobas. Bom, eu tenho o arroba Ouse Empreender, né? Que é tudo junto, então não tem o Ouse Empreender só um E. E o arroba, acho que tá FC Costa? Deixa eu ver no meu Insta. Que era meu Instagram antes, era o Instagram do que eu tinha do meu escritório. Sim. E aí eu peguei ele. Tá Freitas, _ Costa no Instagram, o outro que ainda tá em transformação, né? Ainda tem que passar ainda por um trabalho ali Sim. de gerenciar melhor, organizar ali o perfil, ainda que é um perfil que ainda não consegui mexer nisso ainda. E também tem meu WhatsApp também, né? Que é onde eu também tenho um contato pessoal ali, onde eu faço um atendimento diferenciado. Quer que eu fale o número? Pode falar. Que é 19992135670, que é o contato que eu tenho ali. Eu também tenho o meu suporte. Tem os links no Instagram lá, do WhatsApp, para entrar em contato? Tem. Ou direct também, né? Tem. Também dá para comprar vinho esse ano ainda na Wise? Dá para comprar ainda, porque até janeiro... Ouse Wine. Então, quem quiser comprar vinho ainda dá tempo. Dá tempo, principalmente o espumante que a gente vende, que é legal. Muito padrão, assim. O pessoal gosta muito, porque ele agrada todos os paladares. É um rosé, que tem um fundo de limão siciliano, ele é muito bom. Nossa, tem um custo-benefício gostoso, sim, também. O custo-benefício dele é bom. E é o que eu mais acabo vendendo, assim, no final do ano. E pra quem é empresa... Quero um já, pode arrumar pra mim. Beleza, vou deixar separado. Eu tenho vendido muito também o licor de amarula, que é artesanal. Legal. Ele é maravilhoso, é um creme, assim, ó, gostoso também. Esse, muito inclusive, bom. Eu tenho no carro já, um de estoque. Ó o vendedor, hein? Já vou deixar um aqui já de estoque, já. Já vai você provar. Porque, assim, esses rótulos são meio que exclusivos, não tem por aí. Então, aproveita porque não vai encontrar por aí. Não vai encontrar por aí. Só se a pessoa realmente se locomover e for até o turismo rural de algumas das empresas para poder ir lá e comprar. Porque muitos nem enviam nem pela internet. O foco deles realmente é turismo rural. E são vinhos legais, de qualidade. E uma última coisa. Até o final de ano, né, a gente está com um prazo, assim, até dia 5 de dezembro, para quem quer dar de brinde. Então, é uma opção também, a gente adaptou o espumante que a gente trabalha, que é o espumante que agrada a todos os paladares, para ele personalizar, para que as pessoas deem de brinde de final de ano para funcionário, equipe e tal. Então, a gente está trabalhando muito com isso. Então, a gente tem as duas possibilidades. É a garrafa ou a long neck, que ela é um pouquinho menor. Né? Então, aí as pessoas podem também dar de brinde, acaba sendo até mais barato que a agenda, que o pessoal fala que a agenda tá um absurdo de caro. E é uma bebida legal, final de ano, pra você presentear seus colaboradores. Então, até dia 5 a gente tá aceitando pedidos para fazer essa tá também aí para quem tá a gente tem um valor diferenciado para quem é corporativo, para as empresas. Legal. Muito bem, dona Letícia. Então, chegamos aqui ao final do nosso podcast. Foi muito bom falar contigo. Eu que agradeço. Eu imagino que tem um monte de mulheres aí que ficaram inspiradas, né? Você que não é fácil fazer essa transição de carreira, né? De mudar de advocacia, tudo que você estudou lá fez para virar para totalmente oposto e para a área de finanças, né? Empreendedorismo. Então, eu acho que isso é legal, porque às vezes tem muita gente que talvez mulher está insatisfeita às vezes com o que ela fez, que ela está trabalhando e ela não sabe ou não tem coragem de mudar. Então, eu acho que o Ouse Empreender, esse é o foco, acho que de você pivotar o seu negócio, sua carreira, etc. Acho que tu fala muito sobre isso, né? Sim, exatamente. E então, eu incentivo vocês a seguirem lá e acompanhar a Letícia. Isso. Então, obrigado pela sua presença, foi muito bom falar contigo. Eu que agradeço todo mundo e estou à disposição aí pra gente levantar firme e forte as bandeiras aí, seja no financeiro e seja na força da mulher dela empreender e ter a liberdade dela, que eu acho que é a principal bandeira que eu falo, né? É a liberdade que você tem de estar onde estiver, porque você quer e não porque você precisa. Maravilha. Muito obrigado, pessoal. Então é isso. Compartilhe esse podcast com quem com uma amiga, alguém que você conheça aí, para aprender um pouquinho sobre empreendedorismo, carreira, financeiro, que foi isso que a gente falou hoje. Até mais. Tchau, tchau.